Mais um eliminado do BBB 24, né, Voz do Além? Mais uma semaninha aí, cara. Vinícius acabou de ser eliminado do programa com uma média aí de 9,80 e poucos por cento. Sim, que era muito próximo do que a enquete aqui do 2.0 já previa, Exatamente, né? que a enquete tava dando uns 6%. Sim. Foi aí 9% de 13 milhões de votos numa disputa que foi até acirrada. Foi acirrada, segundo o Boninho, né? Ele passou o dia inteiro falando que a coisa trocando, tava mudando né? muito ali. Exatamente. Então vamos falar sobre isso. Se você gosta desse assunto de reality, fofoca, gosta de react, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, né, Voz do Além? Porque aqui tem muito. Venha fazer parte da família, vale a pena. Vamos vem. comentar então sobre essa saída do Vinícius. Sim. Essa saída que de alguma forma já era esperada. O Sim. Tadeu, inclusive, entra na casa, faz uma pergunta pra quem tá ali no paredão, que é a Lani, Pitel, Vinícius, Marcos e Luigi. Quem eles acham que iam sair, né? A Alane recebe 3 votos e o Vinícius recebe 2. Sim. Então são as pessoas ali que o pessoal achou que ia sair. Eu acho que falaram mais da Alane porque a Alane tá mais em voga em no jogo, em evidência, né? Nesse momento, né? Mas a Alane foi a que ficou com a maior porcentagem que o público queria que ficasse. A Alane ficou com 40%, mais ou menos, arredondando. O Luigi com 12%, o Marcos Vinícius com 20%, a Pitel com 15% e o Vinícius com 9%. Fiquei com medo da Pitel sair, viu? Eu também fiquei, cara. E teve uma hora que eu falei, não é possível. Porque a Pitel, a gente tem conversado aqui sobre ela. A Giovanna Pitel, ela tem aparecido no jogo de uma forma a se colocar mais. Sim. A gente também vai conversar sobre coisas que aconteceram na parte da tarde e da noite. Inclusive sobre, de certa forma aí, Pitel e Fernanda, que sempre andam juntas, estarem falando pra casa sobre uma individualidade de cada uma, distanciando a imagem uma da outra, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Agora, o discurso do Tadeu hoje deixou todo mundo confuso. Brilhou, mas ele falou que ele ia dar uma de sacana. Ele falou, eu não vou dar muita informação não, vambora confundir mais do que explicar. Exatamente. E eu acho que confundiu, tá? Porque o Tadeu, ele trouxe a seguinte pergunta. Quando alguém é eliminado, dá pra dizer qual foi a causa? E ele diz que é uma série de fatores. E aí ele traz principalmente a questão de ser o primeiro paredão na história do Big Brother com 5 pessoas. Sim. Então ele fala, são muitas pessoas, não dá pra saber o motivo certo. E aí quando o Tadeu sai, os amigos, as pessoas mais próximas do Vinícius ali, o Luigi e o Rodriguinho sentem bastante, né? E parece que uma pessoa ficou com a pulga atrás da orelha. Não, ali tava um letreiro piscando na cabeça do MC Bin. MC Bin. Tipo assim, o que aconteceu? Porque eu acho que no fundo, o que o Tadeu queria com esse discurso era o seguinte, veja bem, tirar o Vinícius do envolvimento lá daqueles comentários dos corpos das meninas. Lembra? No quarto? Então, eu acho, na verdade, que o Tadeu, o que o Tadeu quis? Como tinha o comentário que ele fez da Vanessa Lopes, tinha ele ter estado lá no quarto no comentário das meninas, tinha também o fato dele ter tido discussões ontem com o Marcos, com outras pessoas. Eu acho que ele quis dizer que era tudo isso. Porque se ele desse mais uma resposta para as pessoas da casa, como foi o discurso que ele deu pro Nizam, poderia as pessoas colocarem um único fato como motivador da saída, né? Isso também, mas eu acho que o discurso ele serviu como uma pedra em cima desse assunto. É como se, tipo assim, não especulem que foi por causa de comentário do corpo das meninas lá no quarto, acabou esse assunto. Não acho não. Eu acho que não. sim. Pra mim foi, superem isso daí. Acabou esse assunto, jogo que segue, vida que segue. Não, ele deu foi uma corda pra Rodriguinho, por exemplo, falar com as meninas. Não, Vinícius não saiu por causa daquilo, não. Como vocês estão achando, ele saiu por uma série de fatores. Eu acho que é o contrário, o Tadeu dá uma corda pras pessoas ainda pensarem que não é um único fato que tirou o Vinícius, mas vários fatos. Então não dá pra colocar uma culpa em determinadas coisas. Sim. Dessa forma, o Tadeu dá uma liberdade pras pessoas que estão lá dentro de não, por exemplo, o Rodriguinho, se ele imaginasse que o Vinícius saiu por conta disso, ele poderia simplesmente agora parar de falar, fechar a boca. Mas ele vai continuar falando, entendeu? Mas isso também não dá pra você entender que é uma pedra em cima do assunto? Não acho. Do corpo das meninas? Não acho. Eu acho. Não acho. Eu acho, e cara. Isso, gente. O importante aqui é que pode dar a sua opinião no comentário. A gente não concorda sempre, vocês também não concordam sempre. O negócio é só o respeito ou também pontuação. pode ser 50-50, porque eu entendo o que você fala e eu acho que eu também concordo. Só que o que eu falo, eu também acho que eu concordo. Então eu tô concordando com as duas coisas aqui. Agora, tá bom? a concordância maior é que o MC Bin ficou com essa cara. Essa cara
verdade, ele ficou olhando pra porta, as pessoas chorando, se abraçando. Sim. E ele ficou um tempo, chegou a câmera a dar um zoom. Né? A câmera foi fechando nele, assim, de corpo inteiro, até próximo do rosto dele. E ele, assim, paralisado, só mexendo na mão. E vidrado aí, olhando pra porta que o Vinícius saiu. E aí o Vinícius vai pra rodar aquele modo Stone. Falando nisso, ele consegue 50 mil reais. Eu falei, caramba, o pessoal lá vendo de 250 mil mais 50. O Nizam não rodou, né? Não rodou. Eu acho que só roda quem sai na terça-feira. Só pode. Tipo, porque terça-feira é o dia da eliminação oficial, né? Dentro do calendário. Então eu acho que só vão rodar na terça-feira. Ou talvez porque o Vinícius, o Pisani deu 250 mil, que é o máximo da roleta. Eles falaram, não. Ei, peraí, vamos aí agora que a roleta deu 50 mil, aí o que eles vão fazer? Talvez eles já deem pra mais pessoas rodarem. Pode ser uma coisa assim. É verdade, pode ser sim. Eles devem ter um teto de gasto, né? Não é? O Boninho falou, gente, tá puxado não esse pode mês. Passar de 2 milhões e meio a 3 milhões. É verdade. Só falando um pouquinho de saída de Vinícius, o que você achou de saída de Vinícius? Eu achei a saída do Vinícius já bem previsível. A gente vem comentando aqui bastante sobre a posição dele na casa, os vários desafetos que ele tava tendo em relação ao grupo ali do Quarto Fada, Alane, Denisiane, Marcos, mais ainda algumas brigas que ele teve com outras pessoas, às vezes as pessoas presenciando na academia, por exemplo, ele muito próximo da Isabelle, mas querendo saber sobre o jogo dela de uma forma não muito legal, sabe? Uma coisa meio forçada, Eu acho que ele ficou muito estressado, ao mesmo tempo muito pilhado, e isso atrapalhou o jogo dele. Eu também achei ótima a saída do Vinícius. Eu acho que o Brasil brilhou na escolha. Inclusive, eu acho que foi por muita influência minha, porque eu tava aqui, meu amor, e são quase 50 mil baldocinhos, né? É verdade. Então a influência, muita influência. Boninho, quando quiser manter alguém, é só falar pro Voz do Além que a influência aqui gira. E eu acho que, de certo modo, o Vinícius estava agindo ali muito antijogo, né? A gente via ele atrapalhando, de certo modo, o jogo da Isabelle. Sim. Eu acho que ele não conseguia se encaixar em nenhuma narrativa ali do jogo. Ele tava no grupo dos meninos, mas não não era fixo dali, não... Sabe? Eu acho que ele não... eu acho que não se encaixava muito em lugar nenhum. Eu acho que hoje nós estamos discordando um pouco. Eu acho que antijogo não, porque ele tinha o jogo dele, só que é principalmente quando você traz que ele era cobra, é porque ele ficava nos cantos tentando pegar algumas coisas. Mas eu acho que ele tava mais focado, mais fixo ali no grupo dos meninos, porque ele andava, mas voltava lá pra fazer a fofoca, pra ouvir as coisas. Mas no fundo eu só acho que ele atrapalhava tudo. Não, Ele só atrapalhava tudo. Mas ele atrapalhava a nossa visão sobre o jogo, porque a gente não gostava do jogo dele. Exatamente. Mas ele tava fazendo o jogo dele, entende? Tava, de certo modo tava. E aí eu vou aproveitar o modo Stone pra poder fazer o nosso modo Stone aqui. Agradecer as doações que vêm pelo Pix. Aliás, se você quiser contribuir, puder apoiar, claro. Você também pode colocar a sua câmera aqui apontada pro QR Code e fazer a sua doação. Pode ser. Vou agradecer ao Felipe, meu xará, que falou que o Voz do Além é cirúrgico, seja no canal de comida obrigado. ou no canal do BBB. Muito obrigado. A Bruna Carreira, que tá amando acompanhar o BBB com a gente. Obrigado, Bruna. Stephanie Souza, que mandou um beijo lá do Canadá. Stephanie, um beijo pro Canadá. A Natália Brandão, que tá apoiando o nosso trabalho. Obrigado. E o Bernardo Prates, que mandou aí a sua análise de jogo e tá falando que tá adorando os vídeos. Muito obrigado, Um beijo pra todos vocês e muito obrigado, viu? Vamos continuar aqui falando sobre o que aconteceu hoje na parte tarde e noite antes dessa eliminação, né, Voz do Além? Porque o que acontece? Tava ali no quarto Rodriguinho, Pitel e Fernanda no quarto do líder. Quando vem à tona de novo, eles começam a falar sobre os motivos dos eliminados, as eliminações anteriores, né? De Nizam, Pisani, Thalita, Maicon. E aí eles chegam novamente naquela questão sobre a fala dos corpos e sobre o que o Pisani não queria tocar no assunto de novo. Sim. Rodriguinho diz o seguinte: se os meninos falaram de corpos de mulher, os meninos são solteiros. Aí a Pitel falou: não. Eita, não, Pitel. Pitel falou, Caraca. não. Eu tô falando, a Pitel só precisa de oportunidade. Pitel falou assim, não é assim não. É a forma como você fala e a forma como o Brasil recebe. Sim. Aí o Rodriguinho falou, eu tenho certeza que não foi uma forma escrota. Eu estou falando sério, eu não me lembro de escrotidão assim. Então, eu estou assustado com a frase do Pisani que dizia que tinha medo de repetir. Aí eles continuam conversando e o Rodriguinho fala, é papo de homem, eu não me lembro. Eu queria lembrar, mas tenho certeza que se fosse algo escroto, eu lembraria. Então, pra ele não é algo escroto porque ele não lembra. É verdade. Não é? O HD dele não tem espaço pra esse tipo não de informação. Não tem espaço, exatamente. É verdade. E aí eles continuam ali no quarto do líder, Rodriguinho, Fernanda e também Pitel. E eles começam a conversar sobre o MC Bin.
Sim. Começam a falar sobre o jogo dele, o quanto ele tem não tem retido informações, tem feito fofocas. Eles comentam sobre... Não tem retido informações, é ótimo. E eles usam essa frase. Não tem retido informações. Que ele tenta proteger as pessoas que ele gosta no jogo. Sim. Mas ao mesmo tempo ele acaba fazendo as fofocas. Sim, e o tempo todo, cara. O tempo todo. Nessa hora tem um fofoqueiro ali no corredor ouvindo tudo. E eu vou te falar, né? Primeira vez que eu pego o Michel fazendo isso não, tá? Não, ele é muito fofoqueiro. Gente. Ele gosta de escutar muitas coisas por trás da porta. Ele nós tudo, né? Porque assim, ele fica ali, só que ele tem um receio de abrirem a porta, igual fizeram com a Márcia Fula na Fazenda. E aí, ele fica pouco tempo, mas ele capta essa informação do MC Bin, não só capta como ele... Capta. Ele capta, e aí ele leva essa informação lá pra Giovana. Ele chega lá e fala, ó, o MC Bin, a Pitel tava falando sobre o MC Bin lá, e o pessoal concordando, tava o Rodriguinho, tava a Fernanda, falando sobre a questão do MC Bin ser fofoqueiro. Sim. Aí a Giovana, por que você não ficou mais? Ele falou, eu queria, menina, mas eu era com medo, eu não sabia se eles iam abrir a porta, se alguém ia aparecer. Então acontece que tem essa questão mas, aí. Desculpe falar, vai Pode morrer falar. aí. Vai morrer aí. O que eles vão fazer com essa informação? Sempre só fica os dois, pra cima e pra baixo. A Raquel até que tá conseguindo sair, tá? A Raquel já não tá mais junto com eles dois, não. Porque eram 3. Raquel, Michel e Giovana. A Raquel tá dando uma saidinha. Pra só onde? Fica... Depois eu vou falar, tá, meu amor? Depois eu vou falar. É porque a edição não tá dando muita informação lá no programa, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aí agora tá Michel e Giovana, só que... Que força que tem ali dentro, né? Que força. Inclusive ontem, depois do Sincerão, a gente viu, no Sincerão, inclusive, não depois, durante aquela confusão que teve envolvendo o Davi com o pessoal ali, a Yasmin gritou porque ele tava gritando também, e sobre a questão da comida. O que aconteceu hoje? O fim de uma era. Davi acordou e fez o seu café da manhã. Não veio aí, gente. Mais que certo. Não veio aí. Se eu fosse ele, continuava assim, aí acaba logo esse negócio de comida, dessa confusão. Teve que se virar, olha aí, ó, imagens, olha que imagens tristes. Ao vivo da manhã. Você podia estar vendo uma mesa de café toda bonita, mas não, aí cada um come o que quiser, banana frita. Durou pouco tempo. Porque no almoço já tinha ali tudo de novo, Davi fazendo. Sim. E aí essa é uma questão de análise. É uma questão de análise que eu tava puxando aqui, não sei se você vai concordar. Vamos. Porque hoje não tá muito concordando. Mas eu acho que isso você vai ter que concordar comigo, cara. Eu te amo. Vai, amor. Posso falar já? Pode. O que acontece entre o almoço, o café da manhã, que não houve, e o almoço, que houve? Acontece uma conversa de Davi com Matheus. Sim. Matheus e Davi que têm se aproximado aí. Teve uma prova do líder em dupla que o Davi chegou a chamar Matheus. Hoje teve cinema do líder, 4 pessoas foram sorteadas, 3, eu acho, e puderam escolher outras pessoas. E Davi escolheu Matheus, não escolheu Isabelle, que geralmente é a pessoa que a gente imagina que ele vai escolher. E isso deu bafafá. Porque ele aproxima do Matheus e fala pro Matheus, ó, você já foi minha opção de voto, a Anne já foi minha opção de voto, a Denisiane. Hoje vocês não são, eu tô me aproximando de vocês, tenho gostado do seu jogo. O Matheus fala que é recíproco, que se ele quiser conversar com ele está aberto pra conversar, né? Diz que a percepção dele mudou, né? Conforme o Davi foi ficando mais próximo do quarto, a percepção dele mudou. E aí, ele falou... quer dizer, o que eu julgo disso tudo? Vamos voltar. O café da manhã não aconteceu. Não. Davi não estava disponível pra fazer lá o negócio. Aí tem essa conversa aí e o almoço acontece depois. O que me faz ligar os pontos? O quê? Que pra mim foi uma jogada, sim, do Davi de aproximação pra ele angariar aliados e pra não ser alvo desse grupo. Então eu acho que o almoço que ele faz... é como se fosse uma coisa querendo... Uma abertura, entendeu? Lembra aquela vez... Vou fazer uma média aqui. Lembra aquela vez que até a Vanessa Lopes comentou que ela sentia que o Davi fazia como um pedido de desculpas e tal? Você acha que pode ter sido mais ou menos nesse intuito de novo? Eu acho que dessa vez foi, amor. Das outras vezes eu não acreditava muito não, mas dessa vez eu acho que foi. E aí...
eu acho que fazendo isso, ele ganha confiança, querendo ou não, ele sabe que ele ganha confiança. Não, e aí é interessante também, gente, mais uma vez falar que a gente sempre tenta aqui analisar o jogo pensando em todas as possibilidades. Sim. E ali é um jogo, então é claro que isso, o Davi já deixou claro que ele gosta de cozinhar, que não é uma estratégia, sim, mas talvez momento... agora ele possa estar usando isso como estratégia. E não só uma percepção minha, amor, porque hoje o grupo lá, Fada, tava conversando lá na cozinha sobre isso. Porque o Davi, ele dorme no quarto magia, mas ele tem ficado mais com o grupo Fada, grupo Fada. né? O grupo Fada, pra quem não lembra, é a Anne, a Bia, Denisiane, Lady, o próprio Matheus. Isso. Aí eles estão ali na mesa sentados. Marcos. Eles estão ali na mesa sentados, aí a Lady fala assim: vocês estão percebendo quem tá chegando pra gente, né? Aí o Marcos Vinícius fala assim: sim, gosto pra caramba dele. Dei coração pra ele. Aliás, nunca votei nele. E a Denisiane concorda. Davi é muito 8 ou 80 e vai acabar queimando a gente. E aí, o Marcos Vinícius... A Denisiane discorda, então, do Marcos. Sim, sim. Aí ele... Não, eu acho que ela só tava reiterando o que ele tava falando, sabe? Entendi. Eles que ela estavam gosta também, mas que ela tem medo disso. Isso, exatamente. Inclusive, ela é muito próxima dele, mas ela às vezes chega, dá um toque nele, fala que... Ela reconhece esse jeito que ele tem de às vezes ser explosivo, sabe? Aí o Marcos Vinícius segue falando: ele não está se aproximando da gente como a gente se aproximou, por afinidade, por gostar, por rir, para se divertir. É por jogo. Porque ele já foi em outros grupos da casa para tentar se alinhar. Ele viu que a gente está muito unido, que nos tornamos um grupo e ele está se aproximando por causa disso. Não acho ele uma má pessoa, mas tem que entender que ele está entrando por causa disso, pelo jogo. Então estão fazendo uma lei. O quarto Fada tá ligado que pode ser um movimento de jogo. É verdade. Porque é claro que a gente entende que, pessoalmente, você não quer ficar isolado da casa. Sim. Mas também existe a possibilidade de você querer se aliar. E nessa altura do campeonato, você já sabe quem joga mais parecido com você ali dentro. Exatamente, amor. Né? E é isso que você falou, nessa altura do campeonato. O Davi, querendo ou não, se deixar todo o paredão, ele vai. Ele tá precisando de aliado agora. Ele tá precisando da massa do lado dele. Precisando se movimentar. Tá, que é uma coisa que Vanessa Camargo e Yasmin deviam fazer há muito tempo e não sai do negócio ali. Tu tá esperando ainda? Não tô esperando nada. Agora, uma coisa interessante de observar é que nessa conversa, enquanto o Davi tá conversando com o Matheus, o MC Bin tava limpando as janelas, esses na vidros. cara de pau, cara. E ele ouviu tudo ali o que tava acontecendo. MC Bin, que acabou de ser citado como fofoqueiro lá do outro lado, vai pro quarto e sozinho começa a ficar pensando e matutando e conversando com o público, né? Sim. Falando, o que será essa aproximação do Davi com o Matheus? Será que o Davi tá saindo de perto da Isabelle, tá deixando a Isabelle pra ir pro pessoal do quarto Fada? Sim. E aí o que ele faz? Ao invés dele guardar e ficar matutando sozinho, o MC Bin faz o que ele já fez outras vezes. Olha aí, cara. A gente gosta muito dele, mas não dá pra falar que ele... Não tá dando pra defender. Tá difícil. Não tá dando. Tá difícil e eu acho que daqui a pouco eu não vou ter nem pontos positivos pra poder falar pra ele daqui pra diante no jogo. Porque o MC Bin, ele mesmo tá cavando a própria cova. Sim, eu acho, sabe o que eu acho que é o ponto que ele mais ficou encucado? Porque se o Davi tava falando isso, o Davi tava falando: ai, eu gosto de vocês do quarto. Por que o Davi não pegou todo mundo do quarto e falou isso pra todo mundo? Então, ele pega uma pessoa só, que é o Matheus, e fala só para o Matheus. Porque é isso que ele vai comentar agora com o Lucas Henrique. O MC Bin fala com o Lucas Henrique assim: eu tô percebendo uma aproximação do Davi com o Matheus, e eu acho que ele tá escolhendo o Matheus porque o Matheus tem um coração bom, e a Denisiane talvez seja uma pessoa que, apesar de conversar com o Davi, não tem uma aproximação tão grande. Então ele tinha a malícia de saber em quem ele ia. Isso é a visão do MC Bin. Ele fala do nada uma amizade sincerona desse jeito e tal, e eles ficam ali observando o que tá acontecendo. O Lucas, inclusive, lembra que numa festa anterior o Davi já tinha falado que ia votar no Matheus e na Anne, e agora o Davi não vai votar mais porque ele inclusive fala isso pro Matheus. Vocês foram já meu alvo, hoje vocês não são mais. Aí os dois que estão ali matutando têm uma ideia. O MC Bin fala... vai prestando atenção. MC Bin fala assim: Rodriguinho falou pra mim que quando ele descer do quarto do líder, ele não quer ficar lá no quarto Fada, que é onde parece que tem cama. Ele quer ficar aqui no quarto Floresta, no quarto Gnomo, que é onde fica Pitel, Fernanda, o Vinícius até então, e tudo mais. Aí o que ele fala? Ele fala assim: então eu acho que eu vou pra lá. Eu indo pra lá,
eu consigo observar essa aproximação do Davi. E o Lucas, ele ainda fala assim, não, eu não saio, eu acho que o Lucas dorme lá, né? Porque ele fala assim, não, eu não saio de lá, porque lá é um quarto muito grande, com muitas pessoas. A gente precisa entender o que tá acontecendo. Porque o Lucas, apesar de ter muitos pontos positivos, ele tá se aliando com o Rodriguinho. Tá toda hora lá no quarto do líder, conversando com o Rodriguinho e tudo mais. MC Bin também tá se aproximando, fica muito lá no quarto do líder. Gente, eu não sei, eu acho que o Rodriguinho tem algum magnetismo, cara. Só pode. Porque a pessoa pode não concordar com ele. Pode não concordar com várias coisas que ele faz, mas tá ali do lado. Tá ali do lado. Exatamente. Todo. Aí o que acontece? O MC Bin vai lá no quarto fada e começa a conversar com as pessoas. Primeiro ele conversa com o Matheus. Ele fala assim, olha, o Rodriguinho não queria vir pra cá, não sei o quê. E aí eu tava pensando em vir pra cá. Aí o Matheus fala, eu acho que por mim tudo bem, acho que o pessoal também não vai ligar. Sim. E aí ele vai nas outras pessoas do quarto e fala assim, eu tô vindo aqui só pra vocês não acharem que eu tô tramando algo. Só pra deixar claro que eu tô vindo porque o Rodriguinho tá querendo ir lá pro outro quarto. Sabe o que pega aí? Ele, inclusive, não só tá fazendo todo esse movimento, como falar só pra vocês não acharem que eu tô tramando algo. Ele fala pro Matheus, ele fala assim, eu vou conversar com o pessoal pra ninguém achar que eu tô tramando algo. E tá tramando. E pra que vai... Que não falasse, cara. Que não falasse nem com os outros. Que guardasse essa informação dentro da cabeça pra fazer o seu jogo e ver o que vai acontecer. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu já vou adiantando isso aqui. Vai dar ruim. Grava o dia de hoje que eu vou adiantando que vai dar ruim. MC Bin, que é uma pessoa que era muito querida pelo público, cada vez mais só vem aí se enrolando sozinho. Cara. Inclusive, o que acontece? Lá no quarto do líder, a Pitel, o Rodriguinho e a Fernanda comentam sobre isso. Eles falam assim, eu não entendi por que o MC Bin mudou de quarto. O que tá acontecendo? Aí, o Rodriguinho fala assim, eu não queria ir pro quarto mesmo Floresta, então pro quarto fada, então eu fico até feliz. Realmente, o Rodriguinho não queria ir pra lá. Sim. Só que o MC Bin usa isso pra chegar até o quarto, mas ele fala aquilo que ele falou, que ele não tá tramando nada. E ele bota como se o Rodriguinho quisesse que ele fosse pra lá. Não, ele bota como se o Rodriguinho não quisesse ir pra lá e ele se dispõe a resolver essa pendência, essa situação. Tá. Aí a Fernanda fala, se for jogo, tudo bem. A Fernanda ainda pensa, se ele estiver indo por jogo. Aí a Pitel fala assim, não, eu acho que ele tá indo por interesse nas meninas. Porque, inclusive, o Rodriguinho já falou aí com a Bia, com a Beatriz. Já falou, já mandou. O Rodriguinho tá atirando pra todos. Tá Rodriguinho não. O MC Bin tá atirando pra todos os lados. Tá. Ele já flertou aí com a Beatriz, já flertou com a Giovana, com a própria Fernanda, falou com a Fernanda, se você fosse solteira, olha, você é linda, não sei o que, a casa toda, não sei o que. No mesmo dia, hoje ele já falou da Bia de novo. Nós vamos chegar lá. Falou da Giovana de novo também. E aí o que acontece? Agora à noite, antes do programa começar, mais ou menos umas 9h30 da noite, tava ali no quarto do líder Rodriguinho, o Lucas Henrique, o Vinícius antes de ser eliminado e o MC Bin. E aí o MC Bin fala que realmente ele foi pro quarto fada pra poder se aproximar. Ele fala o seguinte, foi muito bom, fala pro Rodriguinho, foi muito bom você falar que queria sair do quarto ali, porque eu vou conseguir, entender a estratégia de jogo do Davi. E aí, o pessoal fala, mas o Davi tá querendo tá se aproximando do quarto porque ele dorme aqui em cima. Aí o Lucas Henrique fala, ele dorme aqui no quarto magia aqui em cima, mas ele fica mais lá embaixo. Inclusive, a própria Lady falou que ela tá percebendo que ele tá se aproximando do grupo. Sim, então o MC Bin tá se enrolando todo nesse... E tá se aproximando desse grupo. Só pra poder saber o que o Davi quer da vida dele. Olha só, gente, a regra é clara, quem faz fofoca vira foca. Então, eu não vou nem falar se tu me ama, cai fora, porque o MC Bin já, olha... Como diz aquela música, que parafraseada, parodiada, cuida da sua casa... Cuida da sua vida. Gente, se ele cuidasse do jogo dele, mas aí, mais uma vez, vai dar pra Davi munição no sentido de transformá-lo em protagonista. Sim, ele tá vivendo pra saber o que o Davi tá fazendo. Gente, manda o menino, se vocês estão com dúvida, manda o menino pro paredão que vocês vão ter a resposta. Simples assim.
Aí acontece que, inclusive, na sala hoje tava ali Luíde, tava Isabelle, tava Lady, tava MC Bin e a Bia. E aí as duas deitam juntas, aí a Lady ainda brinca assim, hoje eu vou ficar junto com o Juninho porque tá frio. Você devia deitar junto com o MC Bin, Bia. Aí a Beatriz fala, para com isso, vocês estão querendo me arrumar namorado? Eu não arrumo namorado nem lá fora, eu vou arrumar namorado aqui dentro. Aí o MC Bin vai e manda assim, mas se você tivesse lá fora, eu ia atrás de você. Aí a Bia fica olhando assim pra ele e eu só quero falar pra ela, manda pra ela, por favor. Ô, Beatriz. Se ela ama eu. Beatriz, mulher, se tu ama o Felipe, cai fora. Eu gosto tanto da Beatriz, ela não merece cair nessa cilada. E uns dias atrás a gente tava chipando esse casal, cara. Uns dias atrás, uns vídeos atrás. Porque e agora são tantos vídeos por dia que nem passou um dia, eu acho, dessa chipada. Por isso que as coisas do Big Brother têm data de validade às opiniões, porque muda toda hora. Olha, eu vou te falar, Beatriz, não, por favor, Beatriz, não vai. E outra, você acha que o MC Bin só tá querendo arrumar casalzinho? Eu acho. Você acha que ele gosta das pessoas mesmo ou tu acha que ele tá caçando? Eu acho que ele tá caçando uma história. E aí ele sempre fica nesse lance de tipo assim, pra Giovana ele fala que é um tipo de mulher que ele gosta, que ele se aproximaria. Aí ele vem pra Beatriz e fala, sua história de vida é muito bonita. Então eu acho que ele tá querendo uma história pra contar. Essa é a impressão que eu tô tendo no momento. Tu viu que ele deu cantada na Fernanda também, Deu, né? Falei aqui. Olha, não e aí, tá fácil. Não tá fácil não. O Beatriz não cai. Você pode falar também, eu posso abrir o microfone? Pode abrir o microfone. Boninho, abre o microfone só pra Beatriz. Tem como levar ela pra dispensa? Obrigado. Pode falar. Beatriz, mulher, se você ama o Felipe, cai fora! Obrigado, Beatriz. Um beijo. Fechou já. Viu? E aí, falando, inclusive, em Fernanda, a Fernanda teve mais uma conversa com a Alane. Lembra que elas se estranharam pela questão de voto? Porque a Fernanda falou pra Alane que ela não votou nela. A Alane descobriu que a Fernanda votou. Sim. Inclusive, ontem no Sincerão colocou a Fernanda como uma pessoa que devia estar no paredão no lugar dela. Sim. Tiveram uma conversa pós. Mas dessa vez foi pra encerrar, Foi pra encerrar. Foi pra botar porque uma a conversa anterior tinha um lance de tipo assim, eu até queria me aproximar de você, a gente pode se aproximar talvez. Nessa aí a Fernanda falou, não, eu acho que a gente cada uma segue seu rumo. A Alane também. Bom dia, boa noite, então, mas fora assim, isso, nada. Quem esperava alguma coisa de amizade delas não vai ter essa amizade. É verdade, gente. Falando em amizade... Olha, falando em amizade, eu sinto muito ter que dar essa informação pra vocês, hein, de algo que eu estou prevendo aí. É previsões? É previsões. Tinha que... E você sabe que a minha previsão aqui tem que ser considerada, cara. Porque eu tô sendo cirúrgico. Previsiona. É aí, gente, olha a foto aí, a maior amizade do pop... Tá... Fernanda e Giovana Pitel. Tá rachando. Você acha que vai rachar? Começando a ver indícios de que tá rachando. Hoje a Fernanda chegou pra conversar com a Pitel e ela falou que tá muito cômodo ser só elas duas dentro do jogo pra sempre. E que dessa forma, Fernanda, tá se anulando. Ficando do lado muito da Pitel, entendeu? Você falar isso, sabe por quê? Eu nem trouxe, porque foi uma coisa que eu vi na Instagram. E a gente gosta sempre de insights pra poder ver as coisas mesmo. Pra ver se não é alguém criando uma fic. Mas eu vi num Instagram falando assim que a Fernanda tinha conversado com a psicóloga. E a psicóloga tinha falado pra ela, tem 20 pessoas na casa, por que tem muita gente pra você conversar? E ela meio que falava, ela se ligou que... E aí, eu não sei se isso que tava no Instagram, porque depois eu procurei tentando achar no site, como é muita coisa, não achei, mas faz até sentido com o que você falou, se for parar pra pensar. A Fernanda, ela tava lembrando, inclusive, que a Pitel, ela teve uma época aí no jogo que ela tava se sentindo muito ameaçada pelo Puxadinho. E aí, a Pitel pega e vai tentar conhecer o povo de lá do Puxadinho pra ela tentar se aproximar. E a Fernanda achou que isso foi uma coisa boa. Ela até fala, não acho que isso foi falsidade sua pra comigo, sabe? Eu acho que foi uma coisa boa, até porque você se abre mais pro jogo. E porque elas não nasceram juntas grudadas, né, gente? Elas se conheceram no jogo e o jogo é individual. Inclusive, ela não tá falando que é pras duas virarem inimigas no jogo. Ela tá falando que é bom elas serem próximas no jogo, mas pro convívio é bom elas se abrirem. Porque acaba que tudo elas conversam só entre elas. Parece que elas não conhecem mais ninguém na casa, A gente até entendeu? falou sobre isso, porque às vezes elas não aparecem tanto na edição, porque as coisas ficam só entre elas. Só se você vê no pay-per-view, se você vê algum corte, que você percebe o quanto elas se posicionam. Mas assim, é muito entre elas. É muito entre elas e principalmente nessa cama aí, ó. A hora que eles forem tirar essa cama aí de dentro da casa, eles vão ver que tem a marca das duas aí. É verdade. Porque elas não saem dessa cama. A fofoca come solta ali. É verdade. E aí, a Fernanda tava até falando pra Pitel
que a Pitel tá se aproximando muito da Raquel. Olha a Raquel aí. Não falei que tinha aquele grupinho lá de Michel, Giovanna e Raquel? A Raquel tá se distanciando um pouco desse grupo, principalmente depois que ela ficou mais próxima da Pitel. A gente não vê muito isso na edição, mas pra quem assiste o pay-per-view, você já tem essa aproximação aí. Você vê uma aproximação. E aí a Fernanda disse que acha isso legal. Tava encorajando ela, tipo, vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Hoje o tempo voa. Essa música é tão linda. Mas aí, até aproveitando isso, nessa conversa que a Fernanda tem com a Alane, parece inclusive que ela fica tentando colocar toda hora isso em pauta. A Pitel vota numa pessoa, eu não voto na mesma pessoa que a Pitel, Alane. Sim. A gente conversa, mas a gente tem pensamentos completamente diferentes, Alane. A Pitel não sei o quê, porque a Alane não se dá com a Pitel, enquanto a Fernanda não se dá com a Beatriz. Sim. Mas ela ficou muito pontuando isso. E eu acho que ela tá fazendo questão de falar isso pras pessoas na casa, para as pessoas entenderem que ela é uma jogadora sozinha, apesar da amizade com a Pitel. Elas só não vendem isso, né? Porque até pro público aqui fora, elas se auto-intitularam Tico e Teco. Sim. Então você já associa que elas são uma dupla. Sim. Só que ela tava falando ali pra Alane, a gente não tem força de jogo nenhuma. Cada uma tá votando numa coisa elas tal. nem se reúnem pra votar na mesma pessoa. Sim. Ao mesmo passo que reclamam que o grupo lá do quarto não vota todo mundo junto. Então não dá pra entender. E vale uma coisa pontuar também, porque o que eu tô falando que esse racha pode acontecer em algum momento, na amizade ali das duas, porque essa noite a Pitel tava lá no quarto com o Rodriguinho e falou pro Rodriguinho que a Fernanda, que tá triste com a Fernanda, porque a Fernanda não disse pra ela uma coisa que ela achava importante. Ela só não disse que coisa foi essa. Mas ela disse que tá meio triste com a Fernanda. Que ela esperava que a Fernanda dividisse com ela alguma coisa que é pessoal da Fernanda. Então, eu não sei se essa amizade vai arrastar pra cima a qualquer momento. Eu acho que não arrasta, mas eu acho que pode dar uma afastada. Eu também acho. Eu acho que elas dá uma esfriada. E aí eu vou perder vários VTs que elas fazem. Vai perder, mas elas vão ganhar o jogo, porque talvez elas apareçam pro público. Ai, mas eu gostava porque tanto senão delas elas juntas. poderiam ser eliminadas, bobo. Pensa assim, entendeu? Eu entendo. Uma andorinha só não faz verão. E ali ela estava sendo uma andorinha só. Porque ela ficava sozinha no ninho que é a cama. Marcando ali o ninho delas em cima da cama. Eu entendo que é pro bem dela, eu tô sendo muito egoísta. Tá, né? Se você eu pensar dessa forma, você tem que ser igual a Fernanda, que deixa a Pitel ter outras amizades. É verdade, entendeu? Pitel, voa, garota, voa! E aí acontece que hoje, gente, no programa, teve um VT. Lembra que semana passada teve o Fantástico Mundo do Luigi? Sim. Hoje teve um VT sobre a Beatriz. Muito bom. Um VT mostrando como se fosse uma televisão, vários momentos da Beatriz ali, dela fazendo propaganda, Bia Fashion Brás. Teve vários momentos ali dela lá, o VT da Beatriz. Aí teve muita coisa que aconteceu em torno disso. E esses VTs, eles são interessantes porque, de alguma forma, eles apresentam pessoas que talvez não estejam aparecendo tanto durante a semana. Foi assim com o Luigi semana passada e agora com a Beatriz. A Beatriz que deu uma sumida. Porque, apesar dos memes dentro do jogo, ela deu uma sumida essa semana, né? Ela tem ouvido muito junto ali com a Alane e com a Denisiane, mas ela pontua. Ela é bem certeira nas pontuações dela, mas são pontuações rápidas. Então acaba que nem aparece tanto na edição. Eu só achei uma coisa meio tipo assim. Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque aqui tem muito das pessoas que não gostam da Beatriz estão falando que ela é VTZera, né? Estão levando isso como uma crítica, né? Como um lado ruim dela no jogo. Pejorativo, né? Uma coisa pejorativa. Aí, nesse VT, eles levaram pra um lado bom. Sim. Entendeu? Como se os VTs divertido. dela... Isso. Então, tipo, pode levar algumas pessoas a verem as coisas de uma outra forma. Porque a gente tem que entender, gente, que a edição é a maior, é a melhor e a mais eficiente maneira que o programa tem de fazer as pessoas entenderem como eles querem ver aquela narrativa, né? Tá, foi cirúrgico. Por isso que a gente, às vezes, explica alguma coisa aqui e quando você vê na TV, você vê menor. Ou você vê de uma maneira um pouco estranha do que a gente explicou, verdade. porque a gente tenta pegar um contexto maior. Mesmo assim, é claro que a gente não consegue pegar todos os detalhes, né? Sim. Mas a gente traz e você percebe que a TV, ela... E não tô falando isso especificamente só sobre a Beatriz, sobre todos os personagens. Sobre todo mundo. Tem história aí que você nunca ficou sabendo. Sim, e que às vezes tá sendo guardada pra ser mostrada em um outro momento. Sim. Por isso também, porque também existe esse descobrir da história. São muitos personagens. Se a edição mostra tudo, chega uma hora que você desinteressa. Então ela deixa quem tá ali protagonizando, e em algum momento personagens vão florescendo, né? E tem, enquanto coisa de narrativa, também tem aquilo, né?
quanto mais personagens tem uma novela, por exemplo, mais o público tem dificuldade de entender. Sim. Então, quando o elenco é mais reduzido, quando você sabe de poucas histórias, de histórias mais centradas, você consegue entender melhor, né? Sim. Tanto é essa coisa da Pitel e da Raquel que eu acabei de falar, nunca apareceu em lugar nenhum. Nem tô sabendo, você que trouxe dentro, aqui. mas Você que não trouxe aqui, sabe, também não sabia. E aí hoje teve o quadro, tiveram 2 quadros. Teve aquele Fanfic Brasil, Eu amo. que é as pessoas criando fanfics aqui fora. E teve também o Big Treta, que é aquele quadro do Luiz Miranda. Muito bom. Que é um quadro dentro de um processo aí de ficção. Que é como se ele tivesse num trailer ali no Projac, esperando. Ó, minha orelha tá queimando, amor. Tá queimando? Tem alguém falando de mim. Eita. Olha, pega aí, tá vendo? Deve Tá ser quente. lá na casa. Será porque que a gente abriu o áudio pra falar com eles? Ou se bobear é até o Boninho. Ele Boninho. não gosta que dá interferência. Não dá informação interna, externa, cara. Ele não gosta. Não pode. E aí, gente, lá dentro, é como se o Luiz Miranda estivesse dentro do Projac esperando o momento dele entrar num quadro no programa. Eu amo. Só que o quadro já tá acontecendo. Então você vê ali que tem até pessoas com as fantasias do monstro aqui. Easter egg isso daí. Tem uns easter eggs. E ele fica brincando, esperando que o Tadeu vá chamar ele. O Tadeu nunca chama. Sim. Enquanto isso, ele vai comentando sobre o jogo e vão aparecendo algumas coisas. A gente teve semana passada o Maicon fazendo uma participação. E hoje tivemos o Nizam fazendo uma participação. Sobre um meme que o Nizam teve com o Davi aqui fora. Quando o Davi chega pro Nizam e fala pra ele que ele não confia nele, ele começa a perguntar a ele, você trabalha com o quê? Aí o Nizam fala, comercial. Já vendeu o quê? Ele, água. Já fez isso? E aí o meme que virou aqui fora é o Davi com um crachá escrito RH e o Nizam como se estivesse numa entrevista de emprego. E aí eles replicam esse meme nessa hora aí, né? Sim, ficou bom, ficou muito bom. É um quadro diferente. É um quadro diferente dos outros quadros que já tiveram no Big Brother, e né? E joga mais com a internet, né? Geralmente eles pegam muito o que tá na onda do Twitter. Não, e esse lance faz uma zoação. de ficção também, eu acho que ainda não teve. Por mais que a Dani Calabresa brincasse com algumas coisas, Sim. o Rafael Portugal também. Era uma coisa mais de improviso, né? E tinha também uma quebra, uma quarta parede ali, eles conversavam com o público. O Luiz Miranda, ele meio que fica conversando ou sozinho ou com outras pessoas, né? Ele não vira pra câmera e fala direto com a gente. E aí uma coisa que a gente notou hoje na abertura do programa é que a Vanessa Lopes não aparece mais na abertura, né? Não Geralmente aparece. quando a pessoa desiste, eles tiram da abertura. Sim. A gente reparou até que a abertura ficou com eles dançando mais lento pra dar o tempo de preencher a música inteira. A lacuna que a Vanessa deixou. Então a Vanessa Lopes não apareceu hoje mais na abertura. E aí, por fim, a gente também tem Juninho. Gente, a gente tem que falar. Olha, pra quem que tava falando aí, pra quem que tava torcendo para Lady Ninho. Você tava. Lady Ninho. Você tava, seja sincero. Porque você cara. É fã da Lady. Eu sou fã da Lady, mas aqui eu sou imparcial, meu amor. Aqui eu só dou a informação. Aqui você é jornalismo. Sim, eu não dou opinião de nada. Deus me livre, gente. Quem Deus que livre. Deus me livre. Aí, a gente tem esse chip aí que começou a ver acontecendo na casa. Mas por enquanto era só conversa. Que era Juninho mais Lady, que dava Lady Ninho. Eu amei que era o chip. Era Lady Ninho. Isso, só que... Vamos tirar o cavalinho da chuva, Lady Ninho não vem aí, tá? Não vem. E eu fico feliz pela Lady porque o Juninho eu ainda tenho um pouco de receio do jogo dele. Também ele tá muito ali com o grupo dos meninos, Rodriguinho, MC Bin, o Vinícius que até então gosta tava muito também. De colocar lenha na fogueira em coisa. Então assim, é bom pra Lady até... Gente, esse negócio de casal tira a pessoa do centro do jogo dela. É por isso que eu não gosto de casal de reality show, cara. Você não gosta, né? A gente sabe. Eu falo desde o início aqui. Tirando a exceção Matheus e Denise, a gente sabe. Sim, o Juninho tava na academia, ele tava lá com o MC Bin e com o Rodriguinho. E ele disse que ele sente vontade sim, ele tem atração pra ficar com ela, mas que prefere que aconteça aqui fora. Aí, ele contou que ontem ele conversou com a própria Lady. E aí? Foram ali num cara a cara. O que Lady disse? E ele falou... Ela falou que não quer se meter entre eu e o Marcos. Gente, porque a gente tem que pensar que a Lady é melhor amiga do Marcos. E o Marcos é meio que adversário do Juninho. Do Juninho, tem uma treta. Inclusive o Marcos no Sincerão ontem colocou que o Juninho deveria estar no lugar dele no paredão. Sim, então olha que dificuldade. A Lady fica no meio dessa situação. Entre o amigo e o crush. Sim, aí ele completou. A mina deve estar cheia de questões ali. É preciso que as coisas aconteçam naturalmente para ela poder trabalhar como que isso vai funcionar na cabeça dela.
ele, o Marcos Vinícius, é meu rival no jogo. E ela é aliada do meu rival, então fica complicado. Então, mas isso saiu da boca da Lady? Não, né? Não. Isso é pensamento do Juninho. Não, isso foi ele falando que conversou com ela. Eu não ouvi os dois conversando. Tá. Isso aí tem cara de que a interpretação dele, a Lady não falou, foi nada. Será, cara? Isso tem cara de que a Lady não tá nem aí. Isso tem cara de devia entrar naquele Fanfic Brasil. É verdade. Eu acho que é isso, sabia? Vamos investigar aí, Boninho. E aí agora vamos ver o que vai acontecer com a saída do Vinícius, que foi sentida pela casa. Como que as pessoas vão pensar sobre a saída dele. Que Isabelle vai tomar da vida dela, né? Isabelle que afastou do Davi de alguma forma e agora tava se aproximando muito do Vinícius. Agora ela fica o quê? Atordoada ali. Ela vai ter que escolher um grupo pra ela poder entrar e ver qual grupo vai aceitar também. Ou ela vai fazer a Vanessa Camargo e não vai querer entrar em grupo nenhum. Não, porque eu acho que é mais fácil ela junto com o Davi pro quarto fada. Você acha eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que isso uma hora vai acontecer. A amizade dos dois. Mesmo a Denisiane, o Marcos, o pessoal ali falando que não, por enquanto não quer que o Davi entre e tal. Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Vão acabar aderindo, né? Porque geralmente o programa se divide entre 2 grupos. É muito difícil ter 3 grupos. Porque o terceiro grupo, ele é muito neutro. Ele nem vale pro público. O público vai criar um grupo que ele pensa que é um grupo certo e um grupo que ele pensa que é um grupo errado, né? Antagonistas, E aí a gente vai tentando aqui olhar o lado de todos os grupos e ver, porque a gente sabe que mesmo num grupo que seja o mal, tem gente boa. Mesmo no grupo que tem gente boa, tem gente má. E a gente vai falar dos dois lados de todo mundo aqui. Exatamente. É isso, meu amor. A gente falando mal do Bin ser fofoqueiro, o Michel tá atrás da porta, mas nós estamos aqui de olho na fechadura. É isso, Magdalena? A gente se vê o quê? A qualquer momento. Beijo.